Olá, sejam bem-vindos ao Aula em Casa. Eu sou o professor Kelcimar Saboia e vou ministrar a disciplina de Matemática para o 4º ano. Seja muito bem-vindo, você aluno aí do interior do Amazonas, você da região metropolitana de Manaus. Fique à vontade, esse momento foi reservado para você. Então pegue o seu caderno, seu lápis, a sua caneta, desliga o desenho, esquece um pouquinho do tablet e vamos, porque está na hora de estudar. Bem, hoje o nosso conteúdo é sobre adição com números naturais. Vamos relembrar um pouquinho aqui o que é adição e também compreensão das 4 operações e seus significados. Quando eu penso em adição, por exemplo, eu tenho a ideia de juntar. Aqui temos o nosso cofre, nosso pote com moedas sendo juntas em um só lugar. Então a adição ela serve para me juntar, serve para me acrescentar e serve para aumentar. Já a subtração, ela me traz a ideia de diminuir, de perder. Um exemplo aqui na adição. A adição. Com a adição, eu posso juntar. Eu posso aumentar algo que eu tenho. Pode ser uma fruta, um bombom, uma bolacha. Então, na adição sempre vai aumentar. Já na subtração, vai diminuir. Eu vou, na subtração, por exemplo, eu posso perder, posso diminuir, eu posso diminuir o que, professor? As minhas quantidades, ok? Bem, o homem ele sempre sentiu a necessidade de contar as coisas. Quando o homem ele morava nas cavernas, ele costumava contar quantos animais ele tinha matado, quanto ele tinha caçado, e ele usava a parede da caverna para registrar essas quantidades. Porém, ainda não existia o número. Vou tentar fazer um desenho aqui para você de como que o homem ele fazia. Como que o homem fazia para registrar os seus feitos. Bem, aqui temos a caverna onde ele morava e aqui a parede. Vamos supor que essa parte aqui era a parede da caverna onde ele morava. E ele registrava a quantidade, por exemplo, de animais que ele havia caçado. Ele poderia registrar desenhando esses animais, por exemplo, ou fazendo pauzinhos. Foi uma forma que ele encontrou de registrar as suas quantidades. Com o passar do tempo, os pastores, por exemplo, eles precisavam saber quantas ovelhas eles tinham no seu rebanho. E pela manhã, ao eles liberar as ovelhas para irem ao campo se alimentar, ele ficava na porta do curral e cada ovelhinha que passava, ele liberava
uma pedrinha. Passava mais uma. Ele separava outra pedrinha. E assim ele ia. O problema é que com o passar do tempo esse rebanho ele cresceu. Ele cresceu e digamos que o pastor ele começou a sentir dificuldade para separar tanta pedrinha, né? Por quê? Ao retornar no final da tarde, ele precisava saber quantas ovelhas estavam retornando. E aí, se de repente ele perdesse uma pedrinha dessa, ele perderia a quantidade que ele tinha de ovelhas que ele tinha liberado pela manhã para irem ao campo. Bem, voltando aqui à nossa tela. Mas, professor, me explica o que são números naturais. Os números naturais, eles são números inteiros e positivos. Por exemplo, aqui temos o 0, o 1, o 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. São números inteiros e positivos, não negativos, que se agrupam num conjunto chamado de N, composto de um número ilimitado de elementos. Se um número é inteiro e positivo, podemos dizer que é um número natural. Bem, quando o 0 não faz parte do conjunto, é representado com um asterístico ao lado da letra N. Nesse caso, esse conjunto é denominado de conjunto de números naturais não nulos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim sucessivamente. Aqui temos o conjunto dos números naturais pares. 0, 2, 4, 6 e 8. E aqui embaixo temos os números naturais ímpares. 1, 3, 5, 7 e 9. Os números naturais, eles, como eu já disse anteriormente, eles são infinitos, né? Todos possuem um antecessor, que é o número anterior, e um sucessor, que é o número posterior, exceto o número 0. E assim, o antecessor de 1 é o 0 e o sucessor é o 2. Ou seja, tirando o 0, todos os números terão um antecessor e um sucessor. Professor, qual é o antecessor do número 10? Por exemplo, nós já aprendemos que ele é um número natural par. Então, qual é o número que vem antes do 10? É o número 9. Então, o antecessor do 10 é o número 9. E o sucessor é o número 11. Ou seja, o número que vem depois do 10. O antecessor, voltando aqui para a nossa cartela, de 2 é 1. E o sucessor é o 3. O antecessor de 3 é o 2 e o sucessor é o 4. O antecessor do 4 é o 3 e o sucessor é o 5. Então você vê aí que tem uma regra, tem uma sequência. Só lembrando, né, como eu já havia falado, somente o número 0 não tem o seu antecessor. Cada elemento é igual ao número antecessor mais 1, efetuando o 0. Assim, podemos notar que o número 1 ele é igual ao anterior. Ou seja, 0 mais 1 é igual a 1.
Aqui, número 2 é igual ao anterior, 1. 1 mais 1 é igual a 2. Já o número 3 é igual ao anterior, 2 mais 1. 2 mais 1 vai ser 3. O número 4 é igual ao anterior, de 3 mais 1 é igual a 4. Os números naturais, a função deles principal, qual é? É contar e ordenar. Então, se eu quero saber quantas moedas eu tenho no meu cofre, eu vou usar os números naturais. Quantos bombons eu tenho? De repente, não sei, lá na minha mochila, eu vou usar os números naturais. Se eu quero colocar em ordem alguma coisa, eu também vou usar os números naturais. Por exemplo, na sala de aula. Isso aqui são onde os alunos estão sentados, tá, gente? E aqui, para eu colocar isso em ordem, por exemplo, aqui é a primeira fileira, aqui é a primeira fileira, aqui é a segunda fileira. Esse aluno vai ser o primeiro. Esse aluno, o segundo, e esse, o terceiro. Então, observe que eu usei os números naturais para ordenar quem senta na primeira cadeira e quem senta na terceira cadeira, por exemplo. E também para ordenar os alunos em fileiras. Ok? Eu posso também usar os números naturais e também vale lembrar que os homens, antes de inventar os números, eles tinham muita dificuldade em realizar contagem e ordenação das coisas. Então foi para isso, justamente, que foi criado os números naturais, para facilitar o nosso dia a dia quando precisamos usar esses tipos de situação. Um instante. Na adição, que nós vamos ver mais à frente quando formos praticar na tarefa, na adição, nós podemos trabalhar os números naturais, por exemplo, dentro da resolução de problemas. Você, aluno aí do 4º ano que está me assistindo, presta atenção na aula, não se distrai, por favor. Eu preciso da sua atenção, eu preciso da sua dedicação, eu preciso que esse momento seja exclusivo para você estudar. Tudo bem? Para você saber utilizar os números naturais, você precisa também saber a tabuada de adição. Principalmente você, aluno de 4º ano, aí, que ano que vem vai para o 5º, né? Porque você não vai reprovar. As aulas não pararam. A folga para você acabou. Então, todo dia você vai ter aula agora. Mas você precisa dominar, por exemplo, da adição, a tabuada. Se você não souber a tabuada, vai ficar difícil de você resolver os problemas. Tudo bem? Então, eu peço a vocês que estudem mesmo a tabuada. Estudem tabuada, ok? Não esqueçam, de preferência, peça para a mamãe ou para o papai ampliar uma tabuada para você, por exemplo, numa cartolina, e colar no ambiente da casa que você fica mais. Ah, professor, eu fico mais no meu quarto. Então, peça para a mamãe ou papai fixar uma tabuada de adição lá no seu quarto. Ah, professor, eu fico mais na cozinha. Então, escolha o ambiente que você fica mais, esse tempo que você está em casa, fixe lá a sua tabuada e vá aprender. Porque se você não sabe adição, você não vai saber subtração, nem muito menos multiplicação. Então, é uma regra. Você precisa dominar a tabuada, ok?
Outra coisa, reserve um tempo para você estudar. Há tempo para tudo. Esse tempo que você está tendo aqui comigo é o tempo de você estudar. E aí, se você tiver alguma dúvida, você pode pedir ajuda do papai, da mamãe, da titia, da vovó, do vovô, gente em casa para lhe ajudar, o que não vai faltar. Tudo bem? Nós podemos, voltando aqui para a minha cartela, só um minuto. Se eu dominar os números naturais, como que eu posso usá-lo? Eu não vou ter dificuldade de executar as minhas tarefas de casa que o professor Kelsimar vai passar. Outra coisa, você tem um livro didático em casa que foi entregue pela Secretaria Estadual ou Municipal. Então, quando eu pedir para você fazer tarefa no livro, você vai pedir ajuda do papai ou então você mesmo vai procurar no seu livro didático, lá nos conteúdos, onde trata dos números naturais e adição. Nossa próxima aula será sobre subtração dos números naturais. Então, como você já vai ter realizado as tarefas da adição, você já tem o domínio da tabuada de adição, você não vai sentir dificuldade para estudar a subtração de números naturais. Ok? Deixa eu voltar aqui um pouquinho na nossa tela. Só um minuto. Deixa eu ver qual é a tela que eu estava. Tá, aqui. Professor, bem, quando você estudou o primeiro ano do ensino fundamental, o que você teria que sair de lá sabendo? Os números, né? Pelo menos até 50, até 100. E aí, quando você chegou no segundo ano, você já foi um pouquinho mais cobrado. 200, 300, 400, 500. No terceiro ano, até 1000. E no quarto ano, aí cabe ao professor cobrar de você, né? E aí, por que você foi cobrado a aprender os números desde o primeiro ano? Porque os números, ele será utilizado para o resto da sua vida escolar. Assim como também a tabuada. Se você não dominar a tabuada, você não vai ter como executar as tarefas. Professor, eu tenho um número 1000. Por exemplo, aqui ó, número 1000. Como que eu faço para eu saber qual é a ordem desse número? A ordem crescente. Por exemplo, o número 1000, ele é chamado de milésimo. Por que eu sei disso? Porque desde o primeiro ano, né, eu venho aprendendo o que é ordem, o que é quantidade, né, o que é posição. Por exemplo, o número partindo aqui do 0, do 1, do 2 e do 3, eu tenho, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então eu vou saber que o algarismo de número 3 é o quarto algarismo dentro da matemática, dentro do nosso ensino. E nós vamos aprofundar esse nosso conhecimento um pouquinho à frente. Daqui a pouco eu trouxe 2 atividades para você exercitar o que eu expliquei aqui para você. Então fique à vontade, daqui a pouquinho
o nosso exercício vai entrar. Eu vou explicar como você vai resolver esses exercícios. Nós vamos corrigir e aí daí de casa você vai saber se você acertou ou não. Se você não acertou, você tem que praticar mais. Se você acertou, você vai estar de parabéns. Mas eu vou estar aqui para lhe ensinar a melhor forma para você aprender, para você fixar esse conteúdo, para que você não venha perder nada. Então preste atenção que agora é hora do exercitando. Bem, para o nosso exercitando, eu trouxe hoje aqui duas questões para você. Vamos lá. Item número 1. Paulo foi ao pomar de seu pai colher laranjas. De manhã, Paulo colheu 1.234 laranjas. Vamos só aqui destacar esse valor que depois nós vamos precisar dele. À tarde, ele colheu 294 laranjas. E também destacar. Ok. Já temos dois valores aí, né? Da quantidade de laranja que Paulo colheu no pomar do seu pai. E agora a gente vai para o cálculo. Vou armar esse cálculo aqui embaixo para que possamos resolvê-lo. Então, eu vou pegar aqui o 1.234 e abaixo vou pegar os 294. Só lembrando que você tem que colocar o que é unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Professor, eu não tenho unidade de milhar, então não coloca nada. E vamos colocar o sinal de mais. Passou um traço aqui embaixo, opa, e vamos fazer a soma. Só uma regra bem rápida, da direita para a esquerda, de cima para baixo. 4 mais 4 é igual a 8. 3 mais 9 é igual a 12. Deu mais de 10. Deixa o da direita e sobe o número da esquerda, que aqui no caso é o número 1. Bem, aqui eu tenho 1 mais 2 dá 3, 3 mais 2 dá 5. Aqui eu não tenho nenhum número para somar com o número 1, eu baixo e temos aí um resultado. 1.528 laranja. Aqui, nas minhas opções, eu tenho letra A, 1.543 laranja, 1.528 laranja, 2.344 e 2.345. O gabarito é letra B, como deu a nossa questão aí. Tudo bem? Quem acertou, ok. Quem não acertou, tem que praticar mais. Vamos para a nossa próxima atividade. Item número 2. Abner comprou 344 bombons de morango e 213 bombons de cereja. Quantos bombons Abner comprou? Essa é mais simples, vamos armar bem rápido, né? Pegar aqui o pincel vermelho. 344, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena, sinal de mais. Passa o traço embaixo, vamos resolver a questão. Eu tenho 4, uma regrinha relembrando, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Eu tenho 4 mais 3, eu vou ter 7. Eu tenho 4 mais 1, 5. Eu tenho 3 mais 2, vai dar 5. Nas minhas opções, eu tenho aqui, letra A, 556, 545, 557 e 459. E aqui eu tenho o nosso gabarito, letra C de casa. Muito bem. Você acertou essas duas questões? Você sentiu algum tipo de dificuldade para resolver essas questões? Não? Então, eu fico feliz
pelo aprendizado que você teve hoje. Eu espero nos encontrarmos na próxima aula. Saúde acessível para quem mais precisa. Educação de qualidade para mais crianças. Mais segurança, saneamento nos lares e sustentabilidade. No ranking de qualidade dos serviços públicos, Caruaru é a segunda melhor cidade de todo o Nordeste. A caminhada é longa, mas estamos avançando, trabalhando todos os dias para oferecer cada vez mais aos caruaruenses. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora.